Yu-Gi-Oh! É um card game baseado no anime, que foi baseado no mangá. E o que isso tem a ver com esse vídeo? Absolutamente nada. Olá, seja bem-vindo, galera. Eu tenho como de costume trazer toda quarta-feira um deck list, mas só que deu uma atrasada, então vou estar tentando trazer esse deck numa velocidade sobre-humana. Tô tentando fazer esse deck list o rápido possível para trazer para vocês. Só que esse daqui tem uma peculiaridade que esse deck é um deck que está em construção, então vou pedir a ajuda de vocês aí nos comentários para a gente estar montando esse deck, trazer a versão mais competitiva. E obviamente tem cartas que eu já tenho que colocar por obrigação nesse deck, que são a Skill Drain e a Soul Drain, que são cartas que mesmo que inutilizem a zona de campo e o cemitério, são cartas que vão ajudar essa estratégia, já já eu falo porquê. E também, galera, para quem não conhece esse deck, é o deck Maléfico ou Pernicioso, que é do personagem Paradox, que apareceu no filme Laços Além do Tempo. Que, se você não conhece o filme que eu tô falando, é aquele que já aparece os três protagonistas, o Yugi, o Yusei e o Jaden. Então esse deck ele é focado em trazer as versões corrompidas de cartas conhecidas, então ao longo do vídeo você vai entender o que eu tô falando. E a principal deficiência desse deck é que você tem por obrigação ter monstros muito fortes na sua mão. Isso acaba te atrapalhando para você fazer aquela normal, para deixar um campo interessante, porque se você não conseguir a carta perfeita para você fazer essa estratégia começar, você simplesmente passa o turno e toma uma porrada muito grande do seu oponente, beleza? Então eu vou pedir muita ajuda de vocês para a gente estar resolvendo essas lacunas aí, e com certeza essas cartas que eu já falei eu vou estar indo atrás, ainda mais agora que vai ter o reprint da Skill Drain, que tá muito caro você ter o trio dela. Isso vai ajudar bastante esse deck, mas ele, por enquanto, ele está jogável e não vai ser a versão que eu vou estar recomendando para vocês fazerem, porque tem, como eu falei, algumas deficiências, mas é um deck divertido e até para mostrar para vocês a evolução desse deck num próximo vídeo, beleza? Então vamos falar bem rápido para não ficar travando nos efeitos das cartinhas aqui e deixar o vídeo mais dinâmico. Começamos aqui com o dragão da verdade, dragão verdadeiro, sei lá como é que eu vou falar o nome dessa card. Para ele entrar, o monstro maléfico tem que ser destruído, e eu vou dar umas ressalvas aqui que, primeiro, para essa estratégia funcionar, para você conseguir invocar esses monstros, a carta de campo tem que estar ativa. Então, se caso ela não tiver, o seu monstro é destruído automaticamente. Então, mesmo que eu vou invocar um monstro, destruir para invocar esse daqui de 5.000, não vai funcionar, porque esse daqui também vai ser destruído, porque você por necessidade tem que ter a carta de campo ativa. Outra coisa é que você só pode controlar um monstro pernicioso ou maléfico no campo, mas só que essa deficiência a gente vai resolver com uma carta que já tem aqui na estratégia, já eu falo para vocês. E também tem outra coisa, que os monstros perniciosos você tem que banir a versão deles para você estar invocando essa versão corrompida, beleza? Então, dito isso, fica mais fácil para o entendimento do deck em si. Então, o dragão verdadeiro, quando você tem um monstro maléfico destruído, ele entra de forma especial pagando metade dos seus pontos de vida. E também, se ele atacar um monstro do seu oponente, ele destrói todos os monstros que o oponente controla. Então, se o oponente tiver um monstro em defesa, seja ele qual for, obviamente com ataque menor que 5.000, você destruiu ele, todos os outros vão ser destruídos automaticamente, beleza? Vou deixar aqui, fica mais interessante. 3 aqui da engrenagem, que para você fazer a invocação sincro utilizando ele como regulador, você precisa ter um pernicioso na sua mão. Aqui é um novo suporte, que já é velho, o novo suporte desse deck é a versão retreinada, que é o Paradox Gear, ou engrenagem Paradox, que basicamente, se você tem a carta de campo, você tributa ela, traz essa versão aqui por invocação especial, e também você faz a adição de um monstro pernicioso diretamente do deck, então ele meio que acelera o processo para você estar invocando os monstros sincro. Ele também tem uma coisa no cemitério, que para você fazer a invocação de um monstro pernicioso, você simplesmente pode banir ele do seu cemitério.
Agora, para quem estava boiando na versão corrompida dos monstros, temos aqui 3 cópias do Stardust, que nem eu falei. Para você fazer a invocação dele, você bane a versão desses monstros aqui e traz a versão corrompida dele. No caso desse daqui, ele vai servir para proteger o seu campo, porque magia de campo não pode ser destruída por efeito. Então eu recomendo que você invoque esse monstro primeiramente, antes que você vá invocar aquele monstro mais forte. Então isso ajuda bastante, mas você só vai utilizar desses efeitos quando você tiver outra carta que eu já vou mostrar. Mas até então você só pode estar controlando um pernicioso no campo. Fique esperto com isso. Mas como eu já falei que tem a carta que resolve, vamos continuar aqui com 2 cópias do Paradigma. O Paradigma é para ele entrar também a mesma coisa. Você bane a versão synchro dele do seu extra deck e traz ele de forma especial. O efeito dele é se você tiver um monstro synchro de nível 8 ou menos do seu deck adicional no banimento, você pode estar enviando um card pernicioso do deck para o cemitério. Aí você devolve esse monstro para o cemitério, aí depois você pode estar fazendo a invocação especial desse monstro que você trouxe do seu banimento para o extra deck. Então basicamente, que nem eu falei, você fez a invocação do Stardust, tem ela banida, você invoca esse monstro, a banida volta para o extra deck e é invocada na mesma hora. E isso te ajuda a você conseguir colocar mais monstros em campo para fazer XYZ, para estar fazendo outros monstros de nível mais alto. Mas tem aquele revés que essa invocação, pelo efeito dele, não é considerada uma invocação synchro. Então se o seu monstro for enviado para o cemitério, você não pode reviver ele, beleza? Aqui também a versão corrompida do dragão final, que basicamente você bane um dragão final e coloca um bicho de 4.000 de ataque facinho. No caso dele, se ele tiver em campo, outros monstros que você controla não pode declarar um ataque. Tem também essas limitações. A versão aqui do dragão branco de olhos azuis. Então vocês podem ver que são monstros de cada era aí do Yu-Gi-Oh! Que ele está trazendo uma versão corrompida. E falando de dragão branco de olhos azuis, 3 cópias aqui, cada um com uma arte diferente. O original aqui, essa versão cabeçuda, e a daqui que creio eu que seria do Takahashi, é uma parecida com a do Takahashi, que veio na coleção especial, que é uma cartinha dourada muito bonita. E nisso, galera, tem aquela questão que eu falei, às vezes você pode puxar 5 cartas que não tem o que fazer. Se você puxou essas 3 cartas aqui, que obviamente vai acontecer de uma forma recorrente, você precisa ter mecanismos para você estar fazendo a utilização até desses monstros quando está na sua mão. Então esses bricks eu peço que você ajude aí para a gente estar resolvendo e deixando de uma forma mais simples, mesmo que essas cartas venham na sua mão. E uma das opções é você trazer também o dragão alternativo, que você revela um dragão branco e invoca ele por invocação especial. Aí tem o efeito que você dá alvo em um monstro do oponente e você pode estar destruindo ele, mas só que ele não pode atacar no turno que fizer isso. Mas isso te ajuda a você ter uma invocação especial de um monstro, mesmo tendo monstros de nível alto na sua mão. Pode estar utilizando 3 cópias dele tranquilamente, aí vai depender da sua estratégia. Mas nessa daqui eu estou utilizando uma. Estou utilizando 3 da pedra branca dos antigos, que basicamente ela estando no seu cemitério, você foi enviado para lá nesse turno. No final do turno você pode estar fazendo a invocação especial de um dragão branco diretamente do deck. E além disso é um monstro regulador que você pode estar utilizando para fazer monstros synchro de nível mais alto, então ajuda bastante. E também ela pode se banir para você adicionar um dragão branco que está no seu cemitério para sua mão. Agora vamos aqui para a carta que creio que é a principal, é o que faz esse deck funcionar, que é Mundo Pernicioso, que basicamente ela tem a função de proteger os seus monstros perniciosos de serem destruídos, mas também ela tem uma função que você pode trocar a sua fase de compra por escolher 3 cards perniciosos no seu deck. Aí você pede para o seu oponente escolher eles de forma aleatória, então para você melhorar a sua estratégia ou buscar aquela carta que você está desejando, essa é uma carta que vai te ajudar com isso.
Outra carta que, como eu falei, vai resolver os problemas ou tentar resolver é a Território. A Território ela tem a função de, quando ela é ativa, já ativa diretamente do deck a magia de campo e ela não vai ser destruída por efeitos. Isso é muito bom, mas ela também tem um efeito que ela troca aquela limitação dos monstros que você só pode controlar um. Então, ao invés de você só poder controlar um monstro pernicioso, no caso dessa carta ela se torna que você só pode ter um monstro com o mesmo nome com face para cima. Então isso vai te ajudar bastante. Recomendo 3 cópias dessa carta. Então, para reforçar, como a gente depende bastante da magia de campo, um Terraform. E outra opção que eu coloquei foi a barreira de campo, que basicamente o oponente tem que destruir ela primeiro para destruir a carta de campo, porque magia de campo não pode ser destruída e também ela não vai poder ser trocada, beleza? 3 cópias aqui da Selector, que você bane 2 monstros maléfico do seu cemitério para adicionar 2 cards. Então às vezes você nem precisa de um monstro, você precisa de outra carta mágica ou armadilha. Essa carta vai te ajudar. Temos também aqui uma divisão perniciosa, que você dá alvo um pernicioso no seu cemitério e invoca ele ignorando as condições de invocação, então te ajuda bastante. E como esses monstros perniciosos são monstros de trevas, mesmo sendo a versão corrompida de outros monstros que têm atributos diferentes, todos eles são monstros de trevas. Então, a fascinação das trevas, a Lure of the Darkness, vai te ajudar a estar adicionando esses monstros de uma forma mais rápida. E também, para finalizar aqui, trocar. Como você tem monstro de nível 8, você pode estar utilizando eles para estar comprando outras cartas, beleza? Então esse daqui é o deck, não tem armadilhas aqui. Como eu já falei, a Skill Drain e a Soul Drain são cartas que eu vou colocar nesse deck, mas tem outras cartas que a gente pode estar colocando, Hand Trap. Então preciso muito da opinião de vocês aí nos comentários para a gente estar melhorando esse deck, certo? Agora de Extra Deck, que é mais simples, um Linkaribo, como a gente utiliza monstro de nível 1, os efeitos vocês já conhecem. Stardust são monstros que a gente pode estar utilizando para fazer a invocação synchro dele ou fazendo a invocação do Stardust. Recomendo que você utilize 3 cópias dela, eu só estou utilizando 2, vou até colocar aqui para diferenciar. O Dragão da Ascensão é uma opção que eu coloquei aqui, que basicamente quando você faz a invocação dele, ele vai ganhar o ataque por cada carta atualmente na sua mão, mas vezes 800, e esse efeito em si você não vai utilizar tanto porque geralmente você gasta bastante recurso, mas o efeito interessante aqui é se esse card for destruído, você invoca as matérias que foram utilizadas para fazer ele, com seus efeitos negados obviamente, mas isso você vai estar utilizando para fazer outros monstros ou até atacando ele, caso tenha a Skill Drain também no campo. Então ajuda bastante, que você não vai ter nenhum problema, porque esse monstro vai ter a função de defender. Temos aqui Nether Soul Dragon, versão 5 dele, que basicamente é o efeito dele, que ele não pode ser destruído por batalha, e também quando ele destrói o monstro do oponente, você pode dar um segundo ataque em seguida. Isso daí muito bom para você estar acabando com o duelo de uma vez só. E também ele tem o efeito que durante a fase de apoio você pode dar alvo em um monstro do oponente, ele vai perder metade do ataque e essa metade você vai causar de dano ao seu oponente. Temos aqui o Paradox Dragon, que essa é a versão japonesa dessas cartas, porque nessa estratégia geralmente eu não uso a versão dele de monstro, eu sempre estou banindo ele para trazer o Paradigma, mas para quem não conhece os efeitos dessa carta, ela basicamente dá alvo em um monstro synchro em qualquer cemitério e faz a invocação especial. Aqui temos o Asa Negra Agressor, temos o Geomechamático, vixe Maria, Sigma final, e também o Espada Alma Soberano Supremo Shenging. É só nome difícil. Os efeitos dessas cartas aqui, geralmente você não utiliza, até porque você vai estar utilizando a Skill Drain, mas com eles em campo, você pode estar utilizando essa carta aqui como simplesmente um monstro de 3000, porque o efeito dele é se você
tiver um asa negra como matéria aqui, então não vai ser relevante. É simplesmente você trazer um monstro de nível 12 fácil para você até tá meio que queimando aquela carta que tá na sua mão travada lá, porque os monstros são de nível alto e você consegue trazer facilmente esse monstro de nível 2, porque um regulador ou não regulador é simples de fazer. No caso do Sigma final, se você caso faça ele na zona extra, ele é inafetado por cards do oponente. Se ele está na zona extra e bater no seu oponente, o dano é dobrado. Então é um monstro muito forte para você estar colocando em campo. E no caso, essa daqui, a da Sword Soul, essa vai ser mais relevante porque ela ativa o efeito quando monstros são banidos. Que no caso, se for banido, você bane um monstro do campo do oponente e do cemitério dele, e por cada card banido ele vai ganhar pontos de ataque, que é 100 de ataque e defesa para cada card banido, beleza? Aí agora, como eu já tinha mostrado a versão perniciosa, temos o dragão final, 2 cópias, que é basicamente para você banir ele, não tem a função de fusão aqui nesse deck. Temos aqui o número 38, como você traz monstros de forma fácil de nível 8, você pode estar invocando ele, que ele vai ser uma negação para a magia do oponente, e também ele pode redirecionar o ataque para ele. Aí para finalizar, o combinho aqui de Gustav Max com o Juggernaut, que você pode estar utilizando ele para você causar dano no oponente, e esse daqui para você pegar e deixar ele com um ataque absurdo de 6.000 e bater em todos os monstros do oponente, beleza? Então, esse foi o meu deck de Pernicioso, espero muito que vocês tenham gostado. Diga aí nos comentários quais cartas a gente pode estar substituindo para deixar esse deck ainda mais competitivo. E eu vou estar trazendo uma nova versão quando a gente conseguir fazer esse deck topar algum campeonato, quando fazer esse deck pelo menos jogar de uma forma mais simples num for fun, beleza? Então, muito obrigado se você assistiu até agora, valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui!